Amigos e amigas, vamos a mais um momento de catequese nos meus endereços sociais digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e temos ainda facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, eu pesquisei no site Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino para transmitir essa catequese. É muito importante, porque neste canal o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, responde às nossas dúvidas. Quantas vezes eu já passei perguntas e ele respondeu. Sinal da cruz. Olha, o que você sabe sobre o sinal da cruz? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, o ambidestro pode fazer o sinal da cruz com qualquer mão. Pode fazer com a mão direita ou a mão esquerda. Isso não é pecado, o que vale é a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiz aqui, então, com a mão esquerda. O papel do Papa. Não cabe ao Papa resolver os problemas do mundo. Ele não tem esse poder. Cabe, sim, aos governantes, aos políticos, aos líderes das nações. O que o Papa pode fazer é colocar a posição moral da Igreja Católica diante das coisas erradas, como, por exemplo, das guerras. O máximo que ele pode é conversar com os chefes de Estado no Vaticano, como sempre faz. Há 180 representantes deles na Santa Sé. A missão do Papa é pregar o Evangelho, cuidar da unidade da Igreja e da pureza da fé. Incenso. Olha, nas solenidades a Igreja Católica sempre ou quase sempre utiliza o incenso, né? Quando as nossas orações sobem para Deus através daquela fumaça. Bem, o incenso é para aromatizar. O incenso não é comestível. Não é comestível. Alguma pessoa teve uma dúvida a esse respeito. É um produto aromático, ou seja, é queimado para aromatizar e não deve ser ingerido. Recebimento da hóstia. O fiel católico pode comungar, ou seja, receber a hóstia consagrada, de pé ou de joelhos, na mão ou diretamente na boca. Você sabia? Quem define a maneira é o próprio fiel, de acordo com normas da Igreja Católica Apostólica Romana. Fontes seguras. Entre as fontes seguras de informações sobre a Igreja Católica estão a ACI Digital, Canção Nova, Rede Século XXI, Rede Vida de televisão, site do Vaticano, etc. O sofrimento da paixão de Cristo. Jesus suportou todo o sofrimento de sua paixão, mas outro ser humano comum dificilmente aguentaria todo aquele tormento. Talvez não passasse da flagelação amarrado à coluna. Jesus só morreu na hora que quis, quando disse: tudo está consumado. Como homem, deve ter tido uma força sobrenatural para suportar a paixão. Salmos são de um contexto. Você já leu os salmos da Bíblia? Olha, eu transmiti os salmos, para meus seguidores. Os 150 salmos estão gravados
É só você pesquisar nos meus endereços digitais. Salmos, então, são de um contexto. Os 150 salmos foram escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo, a maioria por Davi e Salomão. Eles retratam a fé dos hebreus naquele contexto do Velho Testamento. Não havia ainda a lei de Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amai os vossos inimigos. Esse amar os vossos inimigos não existia. Era um amor aos compatriotas, aos irmãos. Quando o salmista diz que deseja a morte do inimigo, é no contexto daquela época. O contexto novo é o que Jesus colocou, do amor até pelos inimigos. Você sabia? O sudário é de Jesus. Há muitas dúvidas de fiéis a respeito do sudário. Olha, o sudário de Turim é verdadeiramente de Jesus Cristo, senão a Igreja Católica Apostólica Romana não daria tanta importância. Um biólogo e pesquisador judeu, ou seja, não cristão, provou que a peça é de Jesus e escreveu um livro sobre isso. Sacerdotes cristãos também escreveram obras atestando a veracidade do tecido. Responsabilidade do bêbado ou drogado. Você sabia que eles têm responsabilidade? A pessoa bêbada ou drogada é responsável por se embriagar ou se drogar. Ninguém deve se embebedar ou se entorpecer. E se essa pessoa, depois de bêbada ou drogada, faz coisas erradas, não fica isenta da culpa. Tem culpa por ter se tornado bêbada ou drogada. E quanto maior o mal que faz, maior a culpa. Doxologia é do padre. Olha, doxologia é a adoração a Deus. A doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, durante a missa, é uma fala exclusivamente do sacerdote, do presidente da celebração. Não cabe aos fiéis pronunciá-la. Quer dizer, eu acredito que a gente possa fazer isso mentalmente, não tem problema. Agora, a pronúncia é lá do padre, né? Ela é exclusiva do presbítero. Canonizado está no céu. Você acredita que tem gente que faz essa pergunta sobre o canonizado? Canonizado é santo, está no céu, sim. Os santos já estão no céu. Pode ser que tenham passado pelo purgatório, mas a partir da canonização, que é presidida pelo Papa, estão no céu. Prova disso são os milagres acontecidos por sua intercessão junto a Deus. São necessários para a canonização 2 milagres comprovados pela medicina. Então, não há qualquer dúvida. Você que tem essa dúvida, né, dissipe-a. Sacramento do matrimônio. Viver junto por 20 anos não garante que é casado perante a Igreja Católica Apostólica Romana. Só é casado para a Igreja quem recebeu o sacramento do matrimônio na própria Igreja. Então tem a cerimônia especial que é presidida pelos próprios noivos, mas tem a assessoria de um padre, um diácono ou ministro da palavra. Tem que ter o rito na Igreja Católica ou em outro lugar sob a direção da Igreja. Eu mesmo já participei de alguns casamentos como leitor. Indulgência plenária. Para receber a indulgência plenária, é preciso se confessar. É preciso se confessar. Você já se confessou?
Pois é, preciso de confessar os pecados com um sacerdote católico. A gente chama de confissão auricular, né? Ao ouvido do padre que representa Cristo ali. É preciso também receber a hóstia consagrada, a comunhão, rezar pelo Papa e passar por uma igreja jubilar. Sexta-feira da penitência. Olha, a penitência das sextas-feiras de abstinência de carne para o católico é uma norma da igreja. O fiel que a cumpre tem mérito por isso. Porque tem gente que não cumpre, né? Aquele que cumpre tem mérito por isso. Deus não obrigou ninguém a matar Jesus. É outra dúvida que as pessoas têm. Deus não obrigou as pessoas que levaram Jesus à morte a fazer o que fizeram. Não. Deus simplesmente aproveitou-se da maldade delas para o cumprimento do seu plano de salvação. Mesmo quanto ao traidor Judas Iscariotes, Jesus fez de tudo para que não o entregasse aos inimigos, dizendo inclusive: Judas, é com um beijo que você me trai? O beijo naquele tempo era o ósculo da paz. Não há papa herege. Olha, pode haver cardeal, bispo ou padre que cometem erros graves. Aliás, os grandes hereges da Igreja Católica foram bispos ou sacerdotes. Não há, no entanto, nenhum papa herege. Você sabia? Catequese aqui nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Missa do Papa. Falar em Papa, né? Em todas as missas presididas por papas, eles distribuem a comunhão, a hóstia consagrada aos fiéis. O próprio Sumo Pontífice vai lá e distribui a hóstia consagrada nas missas que eles presidem. Olha que interessante, hein? Você já viu, você que é católico, já viu alguma missa presidida por um papa? É interessante, né? É bom, de vez em quando, acessar a Rede Vida, Rede Século XXI, TV Canção Nova, TV Pai Eterno. Né? Bem, agora eu quero passar para vocês um sonho que eu tive, um sonho muito bonito. É uma espécie de nota literária. Eu sonhei e depois eu escrevi aquilo que eu me lembrava do sonho. Em sonho intenso, lancha se transforma em ônibus numa viagem esquisita. É picardia uma coisa dessa, hein? A gente trabalha para encardir e depois descansa após o almoço numa bela cesta, em leito macio, com edredom. Mas aí vem um pequeno sonho desconcertante. Um semi-pesadelo, hein? Meu querer era apenas deitar e dormir num relax revigorante. Só que não se mandam nas manifestações oníricas, nos sonhos. Veio um sonho curto, parecido com um semi-pesadelo. Foi mais ou menos assim. Atenção para o sonho que eu transcrevo aqui e transmito oralmente para vocês. Embarquei numa lancha pública no município de Vila Velha, no Espírito Santo, na Prainha, e fui para Vitória, a capital do Espírito Santo, pouco antes do meio-dia. Não havia vagas para sentar nos bancos da lancha, nem cadeiras ou poltronas vagas. Fiquei em pé mesmo, segurando num cano de aço prateado da barca que balançava moderadamente. Era um cano vertical, hein? Do meu lado, no entanto, havia um casal de jovens se esfregando um no outro, como se estivessem no cio. É desconcertante um ato desse, não é? Pelo amor de Deus.
Pareceu-me que o rapaz ou a moça, ou ambos, encostaram em mim. Num determinado momento eu senti isso. Aí me preocupei e me precavi. Eu procurei me distanciar dentro do possível e verifiquei os bolsos da calça. Eu estava com uma calça comprida, né? Verifiquei os bolsos. Em determinado momento, percebi que o timoneiro da embarcação empreendeu uma alta velocidade. A lancha começou a correr bem. No instante seguinte, ela já estava passando por um canal estreito demais, quase se chocando a boreste com rochas e velhas casas da margem. Olha, eu me preocupei, hein? E me precavi mais uma vez, segurando fortemente na coluna cilíndrica, e parecia que o barco ia bater naqueles objetos da margem. É picardia, algo assim, hein? Eu estava agitado e tenso com a situação, antevendo a possibilidade de um desastre, um naufrágio a qualquer hora. Repentinamente, para minha surpresa, avaliei que o barco estava circulando por uma via pública de tráfego de carros, já não estava mais no mar. Eu pensei, o que é isso? O que está acontecendo? Não é que a lancha se transformou num ônibus, num átimo de segundo, sem que eu percebesse a mudança? De repente, então, eu estava num coletivo, num lugar desconhecido, completamente sem ter a noção de nada. Foi aí que consegui visualizar uma coroa, uma senhora magérrima, de cabelos prateados, vestido longo, e indaguei onde o veículo estava passando. Ela me disse que o local se chamava Andorinhas. Aí falei baixinho para ela que não conhecia aquela área e precisava retornar ao meu local de origem, pegando um ônibus que seguisse até o terminal de Vila Velha. A princípio, a sexagenária me desanimou, dizendo que não sabia como fazer tal coisa naquela região. Mas, de repente, ela teve um lampejo de lucidez e compreensão e recomendou que eu saltasse no ponto seguinte e andasse uns 100 a 200 metros para trás. Em algum lugar eu iria encontrar um ponto de ônibus no bairro que ela disse seria São Judas, com uma linha de ônibus que fosse para a cidade de Canela Verde, por volta das 14 horas. Ela me passou até o horário. Desembarquei afoito, pensando como chegaria tarde à minha casa. Andei, não vi ponto de ônibus nenhum. Olha, em certo momento constatei que estava no alto de um morro e havia uma descida íngreme e estreita que levava à parte baixa da cidade. Presumi e inferi que na baixada estaria esse tal ponto de ônibus. Comecei a descer a escorregadia passagem, doido para encontrar alguém numa janela das casas para pedir uma informação positiva, mais concreta. Não havia ninguém, nem nas janelas, nem nas portas, nem nos quintais nos arredores da via. Não havia também nenhum pedestre descendo ou subindo a ladeira. Pensei comigo, olha, nesta tardezinha morna de domingo, o pessoal deve estar tirando uma soneca pós-almoço, porque não vejo ninguém. Continuei descendo a via sinuosa de terra batida, observando a ribanceira para não cair. Ainda bem que não chovia e o solo se encontrava firme. Quando estava quase acessando a parte mais baixa, vi uma menininha de uns 5 anos e uma senhora que parecia ser a sua avó. Estavam mexendo num local que parecia ser uma gruta de santo ou santa, ou um túmulo de defunto. Eu fiquei na dúvida na hora. Parecia uma gruta de santos ou um túmulo. Fiquei mais tranquilo, pois certamente 2 mulheres, uma menina e sua avó, me dariam as informações de que precisava.
Quando fui conversar com elas, todo eufórico para encontrar o tal ponto de ônibus e voltar para casa, acordei. Aí ficou assim. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos que acompanham meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel 6 Paulo Roberto Maciel 7919, repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Que Deus abençoe a todos vocês.